Bom dia para todos os alunos do sexto ano da Rede Municipal de Guapimirim. Nós estamos aqui para facilitar os estudos de vocês com uma pequena explicação sobre os próximos exercícios que vocês vão ter, ok? E hoje, o sexto ano, nós vamos começar com a matéria substantivo, tá? Nós vamos fazer um resuminho da matéria, com algumas explicações para, como eu falei, facilitar vocês, ok? Então, nós vamos lá. Substantivo é uma classe de palavras, certo? Que vai nomeia todas as palavras da nossa língua, ok? Então, nós temos a classificação dos substantivos. Eles podem ser comum, próprio, simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato ou coletivo. Agora nós vamos dar uma explicação sobre cada um deles, tá? O comum, ele vai indicar o nome comum a todos os seres da mesma espécie. Por exemplo, criança, cidade, país. Próprio. O substantivo próprio, ele já vai especificar um ser entre outros da mesma espécie, tá? E sempre vai ser escrito com a letra maiúscula, é uma característica do substantivo próprio que a gente nunca pode esquecer, tá? Maria, Paraguai, Brasil, Rio de Janeiro, Guapimirim, ok? Simples. Ele é formado por uma só palavra. Barriga, cadeira, por aí vai. Composto, ele é formado por duas ou mais palavras, tá? Pontapé, a gente tem que prestar atenção nessas palavrinhas. Embora ela não seja composta por hífen, ela é um substantivo composto. Ponta e pé, tá? Guarda-chuva, pé de moleque, guarda-sol, ok? Primitivo é aquele que não se forma a partir de outra palavra, tá? Então, nós temos mar, pedra, derivado. O derivado, ele já se forma de uma outra palavra primitiva, tá? Pedra é o primitivo, pedreiro, o derivado. Concreto, indica seres que têm existência independente. Por exemplo, seja no mundo real ou no mundo fictício, tá? Então, nós temos amor, verdade. Isso tudo vai ser um substantivo abstrato, porque ele necessita também de outra pessoa para que ele possa ter existência. Ou seja, ele não tem uma existência independente, tá? O coletivo indica um conjunto de seres da mesma espécie. Embora a gente use no plural e tudo, mas é um conjunto de seres da mesma espécie. Cardume, né? Constelação e por aí vai, ok? Gente, agora nós vamos dar continuação, né, aos substantivos. Nós vamos falar um pouquinho da flexão dos substantivos, tá? Os substantivos é uma classe gramatical variável, tá? A palavra variável é quando ela sofre flexões. Plural, singular, masculino, feminino, ok? Então, nós vamos ver algumas variações. Quando a gente tem a variação de gênero, a gente está falando do feminino e masculino. Garoto, garota, garoto, substantivo masculino, garota, substantivo feminino, ok? Nós temos também a de número, quando falamos em número, falamos de plural e singular. Então, nós temos os substantivos singular e o substantivo plural, garoto e garotas, singular e plural. Flexão de grau, nós estamos falando de aumentativo e diminutivo. Garoto, normal. Garotão, já é uma proporção aumentada, tá? Aumentativo, ok? Então, nós vamos agora passar para a flexão de gênero, tá? A flexão de gênero é relativo à palavra, tá? Nada tem a ver com seres biologicamente sexuados, com essa parte não, tá bom? Então, na língua portuguesa, há dois tipos de gênero, o masculino e o feminino, tá bom?
Então, são substantivos masculinos os substantivos que vão admitir o artigo o. E são femininos os substantivos que vão admitir o artigo a, ok? Nós também temos os substantivos biformes. O que são biformes? São substantivos que possuem duas formas, tá? Então, nós temos aí os substantivos menino e menina, tá? Então, serve menino, sexo masculino, menina, sexo feminino, ok? Nós temos também os substantivos uniformes. Os uniformes são os substantivos que possuem uma única forma para indicar ambos os gêneros, ok? Então, nós temos os substantivos biformes e os uniformes. Uniformes são os que possuem uma única forma, tá bom? Nós temos também os sobrecomuns. Os substantivos sobrecomuns são substantivos que representam seres humanos de ambos os sexos, através de uma única forma e um único gênero, tá? Por exemplo, a palavrinha criança, né? Criança, ela pode ser tanto um homem quanto uma mulher. Então, por isso que nós dizemos que é sobrecomum, porque abrange os dois tipos de gênero. O indivíduo também, ela pode ser um indivíduo homem, um indivíduo mulher. Então, quando essa palavrinha aparece, a gente classifica como sobrecomum. E temos os epicenos, que são substantivos que vão estar relacionados na sua maior aparição com os animais, macho e fêmea, tá? O jacaré. O jacaré, não existe jacaroa como feminino, mas existe o jacaré macho e o jacaré fêmea, ok? Nós temos também algumas particularidades do gênero, tá? Alguns substantivos, mesmo na variedade culta, eles costumam causar algumas dúvidas, tá? Então, nós vamos falar aqui rapidinho de algumas palavrinhas que vocês podem ter aí um pouquinho de dificuldade, mas vocês têm que observar. Tradicionalmente, são considerados masculinos, tá? Algumas palavras, apêndice, eclipse, clã, né? Telefonema, que os alunos erram muito essas palavrinhas para colocar o gênero correto. Então, o apêndice, o eclipse, o clã, o telefonema, tá? E são considerados femininos. Algumas palavrinhas também no português que causam algum desconforto. Não é o alface, é a alface, a apendicite, a cal, a couve-flor, tá? A derme. E admitem os dois gêneros, podem ser tanto feminino quanto masculino. Ou a ágape, ou a avestruz, tá? Ou a... Bem, gente, agora nós vamos passar para a parte dos adjetivos, ok? E vocês sabem que os adjetivos, eles são aquelas palavrinhas que vão caracterizar os substantivos, tá? Exprimir uma intensidade dessas características, ok? Então, nós temos aí, o que nós vamos resumir agora para vocês, são as classificações dos adjetivos, né? Que os adjetivos, eles podem ter o seu grau do adjetivo. O grau do adjetivo, ele pode ser comparativo, tá? Os comparativos, eles se dividem em 3. Eles podem ser de superioridade, de igualdade ou de inferioridade. E algumas palavrinhas vão caracterizar essas classificações. Superioridade, a gente sempre vai usar o mais que, tá? Igualdade, a gente sempre vai usar tão quanto ou tão como. As duas maneiras corretas. Inferioridade, menos do que ou menos que, ok? Nós temos o grau superlativo, relativo ou absoluto. O grau superlativo se divide em relativo ou absoluto. O relativo, ele pode ser de superioridade ou inferioridade. Relativo de superioridade, o mais
que. Inferioridade, menos que. O absoluto, ele pode ser analítico ou sintético. O analítico, a gente sempre vai usar a palavrinha muito. Por exemplo, o museu é muito belo. Usando a palavrinha muito aí para caracterizar que é um adjetivo superlativo, absoluto, analítico. E o sintético? O sintético, nós não vamos acrescentar a palavrinha, mas vamos acrescentar um sufixo, nós vamos acrescentar um finalzinho nesse adjetivo. Por exemplo, o museu é belíssimo, tá? O íssimo entra aí caracterizando que é um adjetivo superlativo absoluto sintético, ok? Então, a gente encerra aqui essa parte dos adjetivos.